Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui Luciano SS falando. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós tínhamos comentado hoje pela manhã no índice dólar, no nosso estudo de mercado, né? E diferente dos outros dias, como eu comentei lá pela manhã, hoje eu fiz um estudo baseado no tempo gráfico de 5 minutos, porque a maioria do pessoal do grupo Cotriman, que é o nosso grupo de estudos, utilizava 5 minutos. E eu queria mostrar para eles as vantagens de se trabalhar num gráfico de 10 minutos. Eu tenho preferência de trabalhar num gráfico de 10 minutos por ele ser um gráfico tanto analítico quanto operacional. Para mim é o único tempo gráfico que nós podemos utilizar em day trading, sendo um gráfico para análise e também para operação. O H1, que é o gráfico de 60 minutos, ele é um gráfico analítico, mas ele é muito pouco operacional. Para o day trade, na minha opinião, é praticamente impossível. Tá? Possível é, mas eu acho muito mais difícil, certo? Então, hoje pela manhã, no gráfico de 5 minutos, eu vou mudar aqui para os 5 minutos, só para que vocês observem um detalhe importante. Vocês percebam que aqui embaixo nós temos um indicador de tendência. O preço, o azul para cima me indica uma tendência de alta. Aqui nesse momento, nos 5 minutos, ele me mostra uma tendência de alta. Aí, aqui ele quer virar para queda, volta a tendência de alta. Aqui ele volta para a tendência de baixa. E aqui realmente o ADX está indicando uma força nessa tendência. Tá? Tudo perfeito com o indicador. O indicador ADX, para mim, é um dos melhores indicadores de tendência que existem. E aqui nós temos uma linha azul clarinha, ó, que ela rompe a média amarela de 7 períodos exponencial. Daqui a pouco ela rompe para baixo de novo, e ela rompe lá para cima de novo. Nos 5 minutos ele deixa essa série de ruídos. E aqui nesse momento aqui você já pensa, poxa, olha só. O preço veio, fechou acima dessa vela aqui, acima dessa vela número 4, fez o fechamento. Depois o preço desceu, não conseguiu romper fundo, olha, é um possível pivô de alta. O pessoal da análise técnica vai dizer, olha, é um possível pivô de alta. E o pessoal vai tentar entrar nesse rompimento aqui. Né? Na maioria dos casos é o que acontece. Se ele comprou aqui, se ele conseguiu comprar aqui no fundo, imaginando que aqui seria realmente a formação de um pivô, e aqui nós temos um ponto de defesa importante, aqui vale, na minha opinião, aqui nesse ponto aqui vale uma compra. Tá? Ainda nos 5 minutos eu estaria comprando sem uma tendência definida nesse momento, porque o mercado está num range consolidado aqui. E lembrem que eu falei hoje pela manhã que nós teríamos às 9 horas uma fala do presidente do Federal Reserve, o presidente Jerome Powell, né? E eu falei que teríamos volatilidade, teríamos uma indecisão do preço, seria difícil o dólar nesse início de manhã. Né? Então, o que o preço fez? O preço, depois que ele fechou abaixo dessa linha pontilhada aqui, aí ele trabalhou praticamente o tempo todo no negativo, né? Trabalhou só negativo. Veio buscar aqui esse ponto que era para nós a nossa mínima. Depois aqui o 111.8, que é a região de veolinada, né? Ele teria que bater. O natural, não quer dizer, não é uma regra, mas o natural seria o preço descer, o preço chegou aqui, ele fazer um respiro, né, para depois dar sequência na queda, certo? E não foi o que aconteceu, né? O preço passou direto pelo 111.8, o preço passou direto ali, passou de viagem. Então, o que eu sempre digo, eu já falei em vídeos anteriores aí, quando o preço passa por essa região dessa linha laranja, ele busca 2 níveis abaixo, a região de 141.4. Nota como o preço segurou aqui.
preço segurou, brigou e está brigando ainda. E na verdade, como essa análise da volatilidade foi feita no gráfico de 5 minutos, por esse motivo que houveram alguns fechamentos abaixo dessa linha. Se tivéssemos feito a análise pelo 10 minutos, nós não teríamos fechamento acima, abaixo dessa linha de 141,4. Não quer dizer que não pode chegar lá no 161,8, que é a máxima de expansão em cima da volatilidade. Eu não vejo o dólar abaixo de 4,846 hoje. Pode que vá, mas eu não vejo abaixo disso. O natural seria ele chegar ali e voltar. Tá? Então, vamos voltar para o gráfico de 10 minutos, que é o meu preferencial. Olha só o gráfico de 10 minutos, gente, como ele fica muito mais claro. O preço ele abriu, aí nós tínhamos na abertura uma projeção de abertura aqui em 4.940,50, era a nossa previsão de abertura. E nós tínhamos essa região, que era uma região muito importante. O preço não conseguiu ir lá, mas ele veio testar a região, veio testar o ajuste, e o preço desceu direto e foi buscar o quê? Essa linha pontilhada vermelha, que era a mínima do dólar negociado frente ao real durante a madrugada. O preço veio aqui, voltou, foi lá testar a linha laranja, que era a taxa do estrangeiro, né, especificada pelo Banco Central brasileiro. O preço brigou nessa região, depois fechou abaixo da média amarela, que é a média de 7 exponencial, certo? Notem que a volatilidade trabalhando abaixo dessa média, aqui a volatilidade triscou acima da média de 7, mas manteve-se, na minha opinião, no negativo, certo? E observe o indicador de tendência, o DMI mais, DMI menos. O preço mostrava uma tendência de baixa, ele beliscou uma cruzada para o positivo, mas em nenhum momento ele definiu, olha, tendência de alta como definiu lá nos 5 minutos. Então notem que o gráfico de 10 minutos ele é um gráfico muito mais coeso, ele é um gráfico muito mais analítico e ao mesmo tempo operacional. Por isso a minha preferência em ensinar alguma coisa baseado nesse tempo gráfico, porque ele tira a ansiedade do trader, certo? Ele deixa mais, parece que ele tira um nublado da frente do gráfico. O gráfico de 5 minutos ele fica muito nublado, muito ruído. Esta é a minha humilde opinião. Não quer dizer que você não possa usar o gráfico de 5 minutos, tá certo? Eu sou uma pessoa que eu não critico nenhum tipo de análise. Se você usa tape reading, eu também já usei tape reading e acho excelente. Se você usa análise quant, perfeito, muito bom. O importante é aquilo que está te dando dinheiro. Se está te dando dinheiro, continua, segue firme naquele teu propósito. Eu prefiro o gráfico de tempo, né, muito mais do que os gráficos atemporais, e nos 10 minutos. Mas, como eu disse, eu sou uma pessoa que não critica as outras escolas de day trading, tá certo? Todas elas acho que são muito importantes. Então, amanhã faremos a análise novamente nos 10 minutos para confirmar essa força de grandeza que existe nos 10 minutos, que é a coerência na fluidez do movimento do gráfico, tá certo? Um grande abraço a todos, uma excelente tarde, um excelente final de pregão aí. Até amanhã, grande abraço.